da química do ABC, ABC da química. Nesse momento, agora, vamos falar da ideia dos números quânticos, prosseguindo. Como nós já explicamos, os números quânticos principal e secundário, nível e subnível de energia. Então, nesse momento, essa segunda parte de números quânticos, estaremos falando aí do número quântico magnético e spin, certo? Lembrando sempre que a eletrosfera está um pouquinho mais complexa, e a gente utiliza 4 códigos matemáticos para entender esse elétron na eletrosfera. Então lá, bom, um ponto importante para essa discussão, como nós já vimos comentado na aula anterior, são alguns princípios quânticos. O princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que um elétron está em constante movimento, então é impossível a gente determinar com exatidão tanto a posição quanto a quantidade de movimento de um elétron. E sim, entra em uma determinada região chamada de orbital. Então, o orbital passa a ser a região de maior probabilidade de você encontrar um elétron. Bom, vamos comparar nosso drone aqui. Bom, as hélices aqui estão em movimento. Se eu tenho aí o movimento das hélices, eu não tenho exatidão com precisão aonde, em que ponto que ela está. Porque quando eu vou aplicar o ponto onde que ela esteja, ela já está saindo dali devido ao constante movimento. Então, não posso identificar com precisão a posição e a velocidade da hélice. Então, eu tenho apenas uma região possível de encontrar esta hélice. Ou seja, o orbital, que é a região possível de encontrar essa hélice. O que mesmo acontece para os elétrons na eletrosfera. Como eles estão em constante movimento, a gente tem aí a probabilidade de ter uma região capaz de encontrar esses elétrons, que nós chamamos de orbitais, tá certo? Bom, orbital, então, região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Importante, em cada orbital, indiferente do subnível, no máximo podemos ter 2 elétrons. Isso é importantíssimo. Bom, espacialmente existem várias representações. Por exemplo, o subnível S é representado por uma região esférica, onde o elétron pode estar em torno desse núcleo atômico. Já o subnível P, apresenta órbitas elípticas ou em forma de halteres, tanto no eixo Z, quanto no eixo Y, quanto no eixo X. Então, os orbitais são as regiões espaciais ao entorno do núcleo, nem sempre elas com a mesma característica desta região, mas aí são regiões onde a gente pode encontrar elétrons. E, no máximo, em cada orbital, 2 elétrons. Não esqueçam dessa ideia. Spin, outro conceito bastante importante. Toda vez que uma carga elétrica gira em torno do seu próprio eixo, ela acaba criando um campo de polo magnético. E esse campo, esse momento magnético é chamado de spin. É o que acontece com o elétron. O elétron gira em torno do seu próprio eixo, como se fosse ali um exemplo de uma bailarina que consegue girar em torno do seu próprio eixo. E aí existem 2 sentidos de rotação para o elétron, ou o sentido horário ou o sentido anti-horário, Então, tá aí, nós colocamos, então, aí o sentido em um sentido e o sentido oposto, tá certo? Então, só existem 2 spins possíveis para o elétron, tá certo, galera? Beleza? Então, correlacionado ao sentido de rotação em torno do seu próprio eixo. Ou ele gira no sentido horário, ou ele gira no sentido anti-horário, tudo bem? Então, com essas 2 ideias, a gente consegue aí relacionar os números quânticos, magnético e spin. Número quântico magnético, representado pela letra M ou NL, está associado aos orbitais. Lembramos, S, no máximo 2 elétrons. Lembra que cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons? Então, a representação gráfica do subnível S poderia ser feita, então, desse formato. Subnível S é constituído por apenas um orbital. Preciso representar a sua forma espacial? Não, gente, nós podemos aí, por termos de grafia, simplificar representando quadradinhos ou circunferências, tá certo? Então tá lá nosso subnível S. E aí por diante, subnível P, no máximo com 6 elétrons, então necessidade de 3 orbitais. Subnível D, no máximo com 10 elétrons, 5 orbitais. Subnível F, no máximo com 14 elétrons, 7 orbitais. Gente, além disso, os orbitais são orientações espaciais, então nós fazemos uma orientação matemática. O eixo central 0
para a direita os positivos em números inteiros e para a esquerda os negativos. Então, S, só um orbital, 0. P, 3 orbitais, mais 1, 0, menos 1. D, 5 orbitais, 0, mais 1 e mais 2, menos 1 e menos 2. E F, 7 orbitais, 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2 e menos 3. É assim que nós vamos representar os orbitais na hora de desenvolver um exercício envolvendo os números quânticos magnéticos. Número quântico spin, galera, representado pela letra S ou MS, né? Está associado aí, então, como a gente já viu, a rotação dos elétrons. Esse número quântico spin, né, está associado, então, aos elétrons. Eles podem assumir dois valores, aleatoriamente, mais meio ou menos meio, tá certo? Uma importante ideia, novamente apresentando para vocês, é que em um orbital, no máximo, podemos ter aí 2 elétrons de sentidos opostos. Uma prática aí que nós vamos ver de acordo com a exclusão de Pauling. Então, o número quântico spin está associado à rotação dos elétrons em torno do seu próprio eixo. Então, como essas rotações podem ser em 2 sentidos, mais meio e menos meio, tá certo? De forma aleatória, nós vamos colocar um mais meio e outro de forma menos meio. Bom, o princípio da distribuição eletrônica segue 2 regras, ou melhor, a regra de Hunt e o princípio de Pauli. Quando você coloca os elétrons em um orbital, é necessário preenchê-los em uma sequência, tendo o maior número de orbitais paralelos. Já já a gente vai ver essa ideia. Princípio da exclusão de Pauli. Em um orbital só poderá haver, no máximo, 2 elétrons que giram em termos de seu próprio eixo opostos. Não posso ter 2 elétrons no mesmo sentido de rotação. Como é que eu faço para preenchimento dos elétrons no orbital? Primeiro, eu vou fazer a distribuição eletrônica, usando o diagrama de Linus-Pauling. Depois, escrever os orbitais correspondentes àquele subnível, daquele elétron que eu desejo. E, finalmente, preencher os elétrons de acordo com os 2 princípios, Hunt e Pauli. Vamos lá, então? Galera, eu quero fazer aqui, entender os números quânticos principal, secundário, magnético e spin agora do elétron de diferenciação do enxofre, considerando que o primeiro elétron terá ocupar um orbital mais meio. Então, lá de novo, nós queremos os números quânticos, o quê? Principal, né? Nós queremos o número quântico secundário, magnético e spin do átomo de enxofre para o elétron de diferenciação. Bom, considerando que o primeiro elétron a ocupar um orbital tem sentido que mais meio. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeiro passo, fazer a configuração eletrônica do enxofre, que irá até 3p4, totalizando 16 elétrons. Bom, depois, como nós queremos o elétron de diferenciação, vamos então buscar aqui do 3p4. Nós queremos o 4º elétron dentro do nível 3 do subnível P, certo? Então, vamos lá. Vamos extrair esse cara aqui para ficar melhor para a gente. O número quântico principal, visto na última aula, a gente tira exatamente aqui, ó. Opa, pelo coeficiente, né? Volte à aula primeira de números quânticos, que você vai lembrar. Mas é simples, é um número quântico associado aos coeficientes. O número quântico secundário é a letra, não o expoente, o número da letra, né? O número quântico magnético está associado a que elétron, a que orbital esse elétron está posicionado, e o número quântico spin, a rotação. Então, vamos lá, tirando. O número quântico principal, 3. Ficou fácil, você entendeu, tranquilo, né? É possível também fazer a operação inversa através do número quântico principal, determinar aí, então, o subnível de parada. Número quântico secundário, letra P, lembrando, letra P é a letra 1. Para a letra P, como nós já observamos nessa aula, eu preciso escrever 3 orbitais. Então, eu vou lá escrever 3 orbitais, certo? Vou orientar esses orbitais. Mais 1, 0, menos 1. Lembrando que o orbital central é 0, mais 1 à direita, menos 1 à esquerda, né? Vamos colocar os 4 elétrons, seguindo os 2 princípios. Então, lá, primeiro elétron, aleatoriamente escolhi a sequência para cima. A gente vai representar um elétron para uma setinha, tá? Que representa aí o elétron. Seria o desenvolvimento dessa rotação em um sentido.
Lembra que primeiro precisamos preencher todos os orbitais em um único sentido. Então, vamos lá. Segundo elétron na segunda casinha para cima, terceiro elétron na terceira casinha para cima. Não temos mais orbitais. Então, agora eu volto e vou preenchendo no sentido contrário. Como eu quero o quarto elétron, está aqui meu quarto elétron, ele está parado, né? Ele está localizado no orbital -1. Então, meu número quântico magnético será igual a quanto? -1. Simples assim, né, pessoal? Bem tranquilo. É a parada daquele elétron naquele orbital, tá? Número quântico spin. Número quântico spin, aí a gente tem uma relação importante aqui, ó. Considerar para o primeiro elétron a ocupar um orbital mais meio, certo? Isso significa que esse elétron foi o primeiro a entrar nesse orbital, era mais meio. Esse elétron também, mais meio. Esse elétron também, mais meio. Esse que nos interessa já é o segundo elétron a entrar neste orbital. Portanto, o seu número quântico spin, de acordo com essa consideração, já que é o segundo elétron, terá valor -meio. Tá certo, galera? É muito comum os exercícios associarem aí a relação para o primeiro elétron para que a gente possa ter aí uma referência. Então, sempre que pedir para a gente considerar o primeiro elétron a ocupar um orbital, indiferente do ser mais meio ou menos meio, nesse caso foi mais meio, nós vamos ter essa ideia. Então, foi o primeiro elétron nesse orbital, esse foi o primeiro elétron nesse orbital, e esse também foi o primeiro elétron. Todos eles teriam carga mais meio, spin mais meio. Porém, esse foi o nosso segundo elétron a ocupar um orbital. Então, valor -meio. Tá certo, pessoal? Essa foi a segunda aula de números quânticos magnético e spin. E aí, claro, nós fizemos um exercício que dava para retratar os outros números quânticos. Tomara que você tenha entendido. Repita lá esse vídeo e assista novamente se houver alguma dúvida. Galera, muito obrigado pela atenção. Tá aí, então, as nossas aulas de números quânticos.